preciso que a gente redobre a atenção sobre a questão da pressão arterial na pessoa idosa. Primeiro, porque ela ocorre um pouquinho diferente do que acontece no jovem adulto. E também porque a hipertensão arterial ou pressão alta aumenta muito o risco de complicações como um infarto, um AVC, né, que é um acidente vascular cerebral, um derrame. Para nos passar dicas importantes, preventivas, nós vamos conversar hoje com o Dr. Luiz Aparecido Bortolotto. Ele é médico cardiologista e eu vou apresentá-lo para vocês. Ele é professor e também orientador de pós-graduação, do programa de pós-graduação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Hipertensão no INCOR, Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e também é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Super bem-vindo, doutor Luiz. Obrigado, Lina, pela oportunidade. É um prazer falar com todos vocês. Então, hipertensão arterial na pessoa idosa. Ela acontece diferente por quê? Porque os vasos também envelhecem conforme a gente vai envelhecendo, doutor Luiz? Sim, a gente pode resgatar, fazer um resgate histórico, né? No século XVI, já se dizia que o homem tinha idade das suas artérias, mesmo sem saber muita coisa sobre o que acontecia em consequência dessas alterações das artérias. Então, já se evidenciava que, quando a gente envelhecia, as artérias se alteravam. E foi se aprendendo muito, e hoje a gente sabe que, com o envelhecimento e com outros fatores que vão acontecer durante a vida, por exemplo, a pessoa fuma, tem colesterol elevado, os nossos vasos podem envelhecer até mesmo antes do esperado para a idade. E quando o vaso envelhece, ele endurece, ele enrijece e diminui a capacidade de amortecer o sangue quando o coração bate. E isso faz com que a pressão, a máxima, que a gente diz, a sistólica, aumente mais no idoso do que a mínima. Então, isso é o que a gente vê na prática clínica, a máxima ou a sistólica aumentar muito no idoso, e é isso que diferencia do indivíduo mais jovem. Na verdade, então, nós podemos citar, tem algumas aferições em termos de números para a população identificar o que é considerado normal ou acima do que é considerado que merece atenção no jovem, adulto e na pessoa idosa? Os valores, Lena, e todo o pessoal, eles são os mesmos, né? Hoje a gente considera hipertensão valores maior ou igual a 14/9 ou 140/90 em medidas repetidas em situações diferentes. O que acontece no indivíduo mais idoso é que os critérios de começar a tratar, e depende muito também da fragilidade do idoso, a gente tolera um pouquinho mais valores mais altos da pressão máxima para começar a tratar, introduzir remédio. Essa é a diferença maior que existe em relação ao jovem e idoso. O valor de pressão para diagnosticar a hipertensão é o mesmo para idoso e jovem. O que muda um pouco é na hora de tratar, de fazer o acompanhamento. Então, porque dizem que 15/9 ainda é tolerável na pessoa mais idosa? Principalmente, como eu falei, a máxima, né? A mínima tende a cair no indivíduo idoso. Então, é muito comum a gente ver o indivíduo mais idoso, e aí eu estou falando acima dos 70, 80 anos de idade, valores de pressão tipo 150 ou 15/7/6. Então, a mínima nem sempre ela acompanha esse aumento. Então, a gente se baseia muito no idoso pela máxima. E no indivíduo idoso mais frágil, a gente tolera, por exemplo, antes de iniciar um tratamento, isso são recomendações das diretrizes, é o que a gente faz na prática clínica, até valores de 15, 16 de máxima antes de introduzir um remédio. Se o indivíduo for muito ativo, mesmo sendo bastante idoso, aí a gente pode introduzir a medicação acima do 14/9. Agora, na pessoa idosa, também é possível tentar buscar alternativas antes de começar a medicar? Tipo, fazer atividade física, reduzir peso, mudar a alimentação, esse tipo de conduta vale também?
Isso vale para todos, né? Jovem e idoso. A gente recomenda para todo mundo. Nesses casos em que os valores ainda estão intermediários da pressão máxima, em torno de 15, 16, que a gente pode tolerar um pouco, então a recomendação de fazer uma atividade física regular, caminhar 30 minutos 5 vezes por semana, lógico, sempre depois de uma avaliação médica, né? 5 vezes por semana? Coisa boa. É. Ou 3 vezes por semana, 50 minutos. A Organização Mundial de Saúde recomenda 150 minutos por semana. Você pode distribuir isso. Como eu costumo dizer, às vezes o paciente fala, doutor, eu vou fazer os 150 minutos num dia só. Aí não vale. Tem que ser distribuídos, né? Diminuir o sal da comida, que é muito importante. O idoso, às vezes, perde o paladar. Então, ele costuma adicionar sal em excesso porque ele não sente muito gosto e isso acaba gerando pior controle da pressão. Então, tem que reforçar isso. E quem for obeso, mesmo sendo uma pessoa mais idosa, tem a recomendação de perder peso e isso traz benefício no controle da pressão. E o médico, e aí, vai indicar um medicamento no momento mais correto. Doutor Luiz, e por que acontece? O que acontece no coração? Por que o risco da pressão alta ocasionar, por exemplo, um infarto no coração? Então, a hipertensão é um dos principais fatores de risco para formar aquela placa que o pessoal costuma dizer de placa de gordura, mas é a aterosclerose, que é quando a pressão aumenta muito, ela força a parede do vaso, facilitando a entrada do colesterol que está circulando, de outras substâncias inflamatórias, células de inflamação, e isso acaba acarretando na formação da placa que vai obstruir a artéria do coração, a coronária, e vai levar a um infarto. Isso vale também para o cérebro. Quando a artéria que leva sangue para o cérebro tem também esse mesmo grau de obstrução e acaba gerando o AVC ou o derrame, como a gente fala. Então, a hipertensão agride a parede da artéria e facilita a formação da placa, podendo gerar tanto o infarto quanto o derrame. O senhor tinha mencionado agora há pouco que é preciso medir mais de uma vez, aferir mais de uma vez, para identificar se a pessoa realmente está com pressão alta. Como é que é feito, em geral, esse diagnóstico? E não só mais de uma vez, mas em situações diferentes. Então, a gente tem que, para diagnosticar alguém com hipertensão, a gente precisa ter medidas no consultório, feita pelo médico, de forma adequada, em repouso, a pessoa sentada. Então, tem todo um procedimento para se medir a pressão. E, em 2 ou 3 ocasiões, fazer 2 medidas de pressão e calcular a média. E se tiver valor maior ou igual a 14/9, aí sim a gente identifica e diagnostica a hipertensão. Em algumas situações, por exemplo, o idoso tem muito o efeito que a gente chama avental branco, que fica mais assustado na presença do profissional de saúde, quer seja médico ou enfermeiro. Então, nessa situação, a gente pode indicar a medida que é feita fora do consultório. Tanto em casa, se tiver um aparelho disponível e que a gente oriente direitinho, quanto fazer a medida de 24 horas, que é a MAPA. Então, é uma ferramenta importante, principalmente nesses casos do efeito do avental branco. Recomenda-se, a partir, sei lá, dos 50, dos 60 anos, uma pessoa que nunca teve problema, não costuma aferir a sua pressão arterial, tem algum tipo de recomendação? A gente recomenda não só acima dos 50 e 60, mas acima já dos 18 anos de idade, uma aferição por ano da pressão arterial por um profissional de saúde. Lógico, quanto que a gente reconhece que acima dos 60 anos a chance da pessoa ser hipertensa aumenta muito, a prevalência de hipertensão acima de 60 anos pode chegar a 60% a 70% das pessoas, principalmente a máxima aumentando. Então, a gente aí recomenda com maior frequência a aferição da pressão. Isso pode ser no médico 2 vezes por ano, ou se tiver o aparelho em casa, sempre que possível, uma vez por mês, uma situação de repouso, a gente pode recomendar. Tá.
Dr. Luiz Bortolotto, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Obrigado. E você não sai daí, não. Até já.